Vídeo que fala sobre colonização da internet, do Matheus Sodré. Vamos ver. O resto das nossas vidas perseguindo a sensação do... Ah, eu conheço esse cara, ele faz uns vídeos no Instagram. Ele é muito bom, vamos ver. Eu sinto que a gente vai passar o resto das nossas vidas perseguindo a sensação do que era estar na internet nos anos 2000. E isso não é só nostalgia e tá longe também de ser uma saudade idealizada. Essa é a saudade de uma internet que foi construída à base de trocas e interações humanas. Uma internet que era um lugar, um espaço, feito de pessoas, por onde você andava e circulava, explorava, e agora só e Big eventualmente Tech. saía. Hoje, a internet existe quase que exclusivamente como experiência de consumo, principalmente no mercado da sua atenção. Toda página é um anúncio, toda plataforma é uma corporação, todo conteúdo é monetizável, todo hobby é uma chance de fazer publicidade. E se nos anos 2000 a gente entrava em buscadores e pesquisava novos sites, fóruns, comunidades, projetos, hoje é tudo dado pra gente a partir de timelines, algoritmos mastigados pra reter a nossa atenção. Brisa. A gente não nutre mais a autonomia de descobrir alguma coisa nova e não tem mais quase ninguém também construindo alguma coisa diferente pra ser encontrado. Navegar na internet era uma experiência menos filtrada, menos monitorada, menos limitada, que não concentrava milhões de pessoas numa mesma rede, num mesmo fluxo de informação como fazem as redes sociais. A internet era território a ser explorado, uma várzea infinitamente menos corporativa e privatizada, um oceano de pequenas ilhas a serem mapeadas e eventualmente colonizadas por grandes conglomerados. Uma coisa que pouca gente antecipou e que é a verdadeira tragédia do sonho que a gente nutria sobre o que poderia ser a internet. Não que ela já não tenha surgido com forte orientação ao lucro, mas pensa que antigamente você tinha uma digitalização muito menor do sistema bancário, uma integração muito menos eficiente e segura com sistemas de pagamento online. E eu acho que tem uma outra coisa, né? Para além dessa integração da internet ao mercado mundial, é ver como o processo de privatização da internet ele vai acompanhar muito o desenvolvimento da participação das Big Techs, né? Esse processo de você criar relações, né, digitalizadas, né? Você meio que centralizar o cyberespaço como o espaço do comércio. No final das contas é sobre isso, né? No final das contas eu acho que esse movimento que existe é um movimento que visa manter o eixo comercial do que a internet serve, né? Inclusive tem um livro muito bom do Manuel Castel, sociólogo espanhol, que chama A Galáxia da Internet. Ele faz um estudo, ele faz um processo de compreensão de como a internet foi criada e quais foram os processos envolvidos nisso. Muito interessante, porque ele vai falar justamente dos anos 90, que vão ser os anos em que os provedores e a internet num geral será justamente privatizada. Ela vai passar a servir aos interesses do capital privado. E por consequência, uma confiança muito menor da população geral em entregar os seus dados a qualquer tipo de site para consumir alguma coisa. Nesse momento, a globalização e a produção de computadores pessoais em massa, que são dois processos absolutamente interconectados, estava só começando. E isso levaria, talvez inevitavelmente, a essa Blade Runnerização do cyberespaço. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tem sido um lugar de hobbies, tribos, conexões, sonhos e muita CS miscigenação cultural. 1.5. E eu acho que tem uma forma boa de explicar onde começa essa transformação da internet antiga para essa internet hipercapitalista que hoje a gente experiencia o tempo inteiro. Olha que foda, velho. Não é um exagero falar que tudo começa a mudar a partir dos anos 10, com a introdução e popularização dos smartphones e também com a explosão das redes sociais. How are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. Who wants a stylus? A internet ali, finalmente, deixa de ser uma coisa que você só acessa na sua casa ou num computador fixo e passa a se tornar uma coisa que está no seu bolso o tempo inteiro. Revolution of the first order to really bring the real internet to your phone. And so here's Amazon coming in. Even before the whole page is loaded, I'm just going to double tap on this and I'm going to say, let's go to the DVD section here. E ali, a internet se torna onipresente nas nossas vidas. Vocês têm noção que há muito pouco tempo, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, esse não era o caso? Brisa, existe né? um processo aí no meio que eu considero crucial para a gente entender as consequências dessa transformação, que é a simplificação das interfaces. Muito mais fácil, mastigável, né? Por
Por interface, eu quero dizer a organização de informação e utilização de um sistema. É através da interface que você acessa o potencial de um computador, seja navegando na internet, vendo os seus arquivos dentro do Mano, demorava pra carregar o MSN, velho. Caralho, eu não lembrava disso. sistema, baixando um aplicativo, usando um software, jogando um jogo. Uma interface é a conexão de dois sistemas que não são capazes de se comunicarem por conta própria. Pensa na interface como um painel, com as ferramentas e botões que você tem à sua disposição para fazer uso de algum sistema. Agora deixa eu contextualizar isso dentro da conversa que a gente está tendo. Se antes você procurava por sites espalhados por aí, pesquisando por interesses no Google ou Yahoo, encontrando resultados de forma orgânica, clicando página por página, você agora, nos anos 10, abre o buscador do TikTok para encontrar vídeos sobre o que você está interessado. Ou acessa o Reddit, entra num subfórum ali das informações que te interessam. Ou até abre o Facebook e pesquisa um grupo / comunidade que discute esse tipo de tema. Se antes você instalava programas, hoje você baixa aplicativos na App Store. São alguns botões e você já tem aquilo instalado. Você nem configura a instalação, como você faz, por exemplo, no Windows. Se antes você baixava filmes, pesquisava por eles na internet ou até comprava um DVD, hoje a partir de alguns botões você tem acesso a um catálogo privado para assistir esses filmes. E eles não são seus. Sacou? Não existe todo mundo ter um computador em casa e um telefone no bolso ao longo do dia inteiro sem isso acarretar na simplificação das interfaces de uso, já que você tem um volume muito grande de pessoas, milhões, bilhões de pessoas fazendo uso dessa tecnologia e elas precisam conseguir usar ela com facilidade. Não pode haver barreira de entrada para o uso de tecnologia, senão você perde um consumidor em potencial. Exatamente. Acho que esse é exatamente o ponto. É você diminuir o volume de barreiras para você conseguir fazer com que a experiência de consumo da pessoa seja mais imediata, o mais imediata possível. Isso, naturalmente, vai acelerar a criação de Presta atenção no vídeo. Presta atenção no vídeo. espaços comuns para essas bilhões. Acabei de chamar a atenção de vocês igual a gente fazia. Jovens, é assim que a gente chamava a atenção na MSN. Juro, era desse jeito. Hoje, você pode chamar a atenção de outras formas. Uma delas é mostrar como você pode desenvolver seu conhecimento histórico acerca do Brasil e do mundo, fazendo as aulas do curso básico de História e de Formação Política. O link está na descrição desse vídeo. De pessoas, as redes sociais. Homem do Jabá. So here's some pictures that I've taken. O valor, R$10,90. R$10,90. R$10,90 você paga aí na empresa satânica com a letra N e fica meia hora navegando no catálogo para decidir o que você vai assistir. R$10,90 você assiste uma aula incrível sobre a Revolução Industrial. Yeah, it's a fun little app. If you guys download it, it's for free. Let me know and feel free to follow me on there. Só que essa interface não é só uma organização, ela é uma hierarquia. E isso muda tudo. O seu telefone só baixa aplicativos aprovados pela App Store. Por um ente privado, por uma empresa. No Facebook ou no Reddit. Ambos pertencentes a grandes conglomerados de mídia, e assim você está sujeito às regras daquela plataforma, a moderação daquela plataforma, os anúncios, a coleta de dados e por aí vai. Gradualmente, essa internet livre passa a se organizar inteiramente dentro de ecossistemas providenciados por essas megacorporações, que começam a dominar, demarcar e reorganizar todo o seu território. É um processo de colonização como qualquer outro. Em menos de uma década, Forte demais, hein? Big Tech digitais não só dominam inteiramente a jurisdição do cyberespaço, como também se tornam instituições. How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Quebrou o Senator, robô. we run ads. Capazes de definir eleições e desestabilizar governos ao redor do mundo. E assim, rápido demais, o mundo digital se mescla ao físico, com o agravante de que esse processo está sendo acelerado por razões inteiramente mercadológicas. E a consequência hoje desse processo é que a gente se relaciona com o online a partir de uma interface hipercapitalista. Um oceano simplificado de navegação, onde todos os seus poucos botões sugerem alguma forma de consumo. E assim, não dá pra começar a falar sobre o quanto isso deformou o nosso senso de identidade. Não só no mundo digital, como também no físico. O quanto isso nos tornou imensamente mais consumistas. Nos fez mais vigiados. E fez a gente vender cada pedaço do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa localização, das nossas vozes, das nossas opiniões, dos nossos rostos. Hoje, a nossa identidade é um mosaico de milhares de fragmentos diferentes. E todos eles estão à venda. É um monte de coisa que a gente compra pra cobrir o buraco dos espaços que vendemos de nós mesmos. E nessa lógica, Caralho. O nome desse buraco, gente, é alienação, velho. Alienação. existir vira um ato transacional também, que esvazia demais o nosso senso de propósito no mundo. Porque afinal, quem somos? O que sobrou da nossa ideia de ser? O que significa ser?
hoje. Quem cresceu nos anos 90 entende as nuances de como se estruturou a internet, até sabe navegar em cima dessa mudança de interface, justamente por ter uma perspectiva que antecede ela. Os millennials, E, tipo, né? isso, eu tenho a impressão, ainda tem uma noção do eu muito mais amparada no mundo físico. Por mais que a gente seja engolido por esse Alerta universo, a gente de sabe que achismo. existe algo que antecede ele, que existe uma realidade real, que já estava aqui antes disso surgir. E eu acho que isso faz com que a gente consiga olhar para o digital mantendo os nossos pés no chão, amparados na realidade física. A nova geração Agora, não quem cresceu consegue. nesse final de cauda de hipercapitalismo Não nesses consegue. últimos 15 anos, com a tela de iPad e iPhone já percebidos como parte da sua realidade desde a sua infância, eu sinto que tem o seu senso de identidade profundamente afetado e infectado por crescer já inserido nesse ambiente de consumo. Imagina crescer já naturalizando a ideia de que a realidade física e a digital têm a mesma importância. Agora, imagina o quanto afeta o seu senso de si próprio crescer num fluxo massivo de redes sociais. Esse processo de dificuldade da identificação é algo muito presente, né? Porque a gente vê que há uma manifestação disso na internet quando a gente percebe que vários novos retratos de identidade passaram a se tornar hegemônicos em termos do discurso. Então você pega para observar, por exemplo, um perfil no Twitter, né, que é uma rede social que não tem muita gente que usa tal, mas tem sempre esse processo de necessidade de identificação das pessoas mais novas. Você sempre é alguma coisa, você tem que ser alguma coisa. Colocar ali na caixinha, porque isso de alguma maneira te dá um lugar no mundo, porque aí você não fica à deriva dessa identificação aleatória, caótica que existe na internet. É um jeito de você conseguir se transformar em sujeito desse processo. Então você acaba criando vários mecanismos que aprofundam a perspectiva de uma identidade individual, a perspectiva da construção de um individualismo que é muito marcado por essas questões que são absolutamente subjetivas muitas vezes, né? Não significa nada, né? Não significa nada. Não tem muitas vezes esse trato com a realidade, né? Esse trato com a realidade no sentido de que a sua identidade vai se moldando. Não. Você é alguma coisa. Você nasceu assim. Você é isso. Acabou. Acho que essa é a retórica dominante. Se tornar alguém nesse fluxo. Desde a infância, com uma tela na mão, a geração mais nova não é exposta somente à sua própria realidade, a realidade que está ao seu redor, mas a outras milhões de realidades, a partir das infinitas janelas das redes sociais. Só que esse é o pulo do gato. Não são janelas, são vitrines. E aí, mais uma vez, o que sobra do eu? E é muito bom, porque essa parte da vitrine me lembra mais um texto do Walter Benjamin. É um texto que não está no livro que vai lançar palavra a palavra, mas é um outro que ele fala do Rua de Mão Única, em que ele fala que o aspecto mais importante da sociedade burguesa é o desenvolvimento da vitrine. O que é a vitrine? É aquilo que você olha e você se identifica, você cria um senso de identidade com aquela representação do que você acha que é. Então você pega e olha para a vitrine de um produto e você acha que ele é tudo aquilo, que ele pode ser a explicação. Mas quando você vai para o processo de consumo, da degradação do processo da mercadoria, aquilo ali não é nada. E você passa a sistematicamente precisar sustentar essa perspectiva de identidade, essa perspectiva de encontrar a si mesmo pelo consumo dessas vitrines. Pelo consumo incessante desse processo que você olha e você se referencia num outro para se identificar. Então é sempre isso, é essa tentativa perpétua de conseguir esse consumo, de conseguir, mesmo no movimento de vitrine, né? O que você faz com a vitrine? Você olha o produto, você pensa em comprá-lo, aquilo ali te atrai de algum jeito, aquilo ali produz um certo encantamento, aquilo ali te enfeitiça. Você vai idealizar aquilo ali te aliena, né? Aquilo ali não te faz enxergar a totalidade das relações, a totalidade de como aquilo ali está circunscrito. Isso é muito interessante. A rede social emula em forma de conteúdo a vida real, ou seja, ela apresenta uma simulação de uma representação. Uma representação limitada e falha da realidade, orientada apenas pela ótica do consumo. É o que o Baudrillard chama de simulacro, um termo que representa uma simulação imperfeita do real. O simulacro é uma representação imagética que se apresenta como real quando na verdade não é. Falho, imperfeito e limitado, mas representado como real. A Matrix, por exemplo, é um simulacro da realidade. Os dinossauros de Jurassic Park, criados geneticamente misturando outros DNAs e alterados em algumas funções, também são exemplos de simulacro. Acho que é essa criação, a tentativa de se criar a expressão direta de uma realidade. O simulacro é, por exemplo, a vida do influenciador. Isso aí, o cabeça aqui, ó, inclusive, ó, tá aqui, ó, ideologia, é isso. Esse simulacro é a representação, a tentativa de naturalização do próprio processo ideológico. Um shopping center, de certa forma, é um simulacro de uma cidade, com exceção de que todas as entradas ali são lojas muito e tudo é seguro. Bom, hein? É a simulação distorcida de fazer compras na rua, só que... É a mesma coisa de, por exemplo, a liberdade, a rede social. É um simulacro da vida social, da vida que a gente tem com as outras pessoas. Quando, na verdade, o que te é ofertado é determinado pelo algoritmo da rede social.
É uma falsa realidade, né? É uma falsa constituição de relações sociais na sua aleatoriedade, na vida e etc e tal. Tudo aquilo ali é determinado arbitrariamente por um grupo, por uma coisa, por algo externo que te coloca essa obrigatoriedade. É num sentido muito próximo do que é, por exemplo, a indústria cultural. A indústria cultural é bem próxima dessa ideia, né? Essa ideia de você continuamente, né, sistematicamente vender essas perspectivas naturalizadas do que é cultura. É isso, você manipula esse processo. Insegurança. Então agora imagina isso. Pessoas de 8, 12, 15, 18 anos são apresentadas a uma infinidade de realidades e aspirações a partir das suas telas. Vidas que querem levar, produtos que desejam ter, experiências que sonham em viver, estilos de roupa que querem consumir, só que nada disso é real. Essa é uma geração que navega em um shopping center virtual desde que nasceu, mas que desconhece outra possibilidade de realidade e que, portanto, entende isso não como um simulacro, mas como a própria realidade em si. A única... Mandaram um comentário bom. Eu vejo cada vez mais as pessoas mais distantes e solitárias, cada vez mais presas em suas bolhas virtuais. Eu acho que isso é uma impressão. Eu acho que esse tipo de lógica, ele tá presente sempre em momentos em que novas tecnologias surgem. Foi assim com o jornal, com o rádio, com o MP3, com uma TV, com tudo. A gente tem que tomar cuidado para essa análise não acabar sendo anacrônica e também ela não acabar sendo precipitada no sentido de que a questão não é a rede social. Não é a rede social que promove o isolamento. É a dinâmica de como a gente está inserido nas relações de produção. Porque o que acontece é o seguinte, você abre teu telefone e está cansado do seu trabalho, né? Você chegou, trampou, pá, tá cansado pra caralho, não sei o quê. Aí você vai lá e você quer assistir uma coisa para poder relaxar. Já que você tá muito cansado, você não tem dinheiro para ir para os lugares, o que você faz? Você consome o streaming, você consome a rede social, você consome outra coisa. Um tijolo de ideologia, perfeito. Um tijolo de ideologia. A realidade possível e que, por consequência, busca descobrir quem é no mundo, busca explorar o seu senso de identidade. E é muito interessante, né? Porque esse vídeo dialoga muito com o vídeo do Baca. Porque é sempre a tentativa de produção de um sentido de identidade e identificação que é irreal. Quem sou eu? Quem é você? O que te define? Sei lá, né? Não sei. Eu acho que existe muito essa ideia. A ideia de que você precisa criar um senso de identidade individual tão forte, tão enraizado, que você passa a viver um simulacro. Você passa a se blindar por essa identidade, por aquilo que vai te representar enquanto unidade de sujeito. Você não abre espaço para o contraditório. Você não abre espaço, muitas vezes, para aquilo que vai questionar esse princípio. Por isso que muita gente leva a discussões de internet, por exemplo, do lado pessoal. Por quê? Porque é pessoal. Você tá me ofendendo, você tá dizendo essas coisas que me desarticulam como sujeito. Exclusivamente através da vitrine e não do espelho. E eu penso que cada vez mais, quando a gente olha pro espelho, a gente quer que o espelho reflita uma vitrine. Para nós mesmos, mas principalmente pros outros. Brabo. Porque me parece cada vez mais que se validar, ser, existir, deixar uma pegada é provocar no outro um desejo de consumo em cima da sua própria performance de si. E essa engrenagem digital massiva, pautada exclusivamente a partir de um sistema de economia de atenção que te gruda na tela e que faz com que a gente cada vez menos tenha experiências reais, amparadas no real, no plano físico e da nossa realidade, que são verdadeiramente capazes de produzir uma ideia de quem nós somos, faz com que cada vez mais a gente substitua aquilo que é genuíno por performances de consumo que imitam aquilo que é genuíno. É isso, é idealização, né? A idealização é você olhar para uma parada como essa e você não enxergar que por trás desse processo todo tem toda uma produção. Entendeu? Conforme a gente mergulha numa rede de espelhos que na verdade são vitrines e passa a se comportar como vitrines também, restam poucas experiências nossas e reais, físicas, capazes de produzir algum senso seu de identidade no mundo. E consequentemente a gente se vê cada vez mais alienado da ideia de quem somos, de uma forma bem complexa. Nós nos tornamos avatares de nós mesmos. Caralho, avatar de si mesmo. De nós mesmos. Uma simulação imperfeita e higienizada de quem a gente é, mas que na verdade não é quem a gente é, e é amparado numa ideia falsa de quem a gente quer ser. É uma doideira. E aí, a gente flutua cada vez mais em direção à nossa avatarização, que eu diria hoje que é uma espécie de hiperidentidade nossa. O que eu chamei de vitrine nada mais é do que esse processo de se tornar um avatar virtual, um agrupamento de signos que definem quem você é de forma simplificada, o que também é um marcador curioso dessa mudança de Muito era. foda, Antigamente, a gente produziu uma identidade do zero dentro do online. Nicknames, imagens, assinaturas. Talvez pelo medo do desconhecido, da falta de verificação, existia uma certa cultura de preferência ao anonimato nos espaços públicos digitais. A gente assumia outra identidade. E eu sentia que antes de todo mundo virar vitrine, também existia uma possibilidade muito maior de conexões genuínas. E por consequência, a possibilidade da gente exercer com a internet ou fora dela um senso de comunidade e pertença. E verdadeiramente é uma coisa que dá sentido para quem nós somos. Comunidade. Essa talvez seja a grande falta que eu sinto estando dentro da internet hoje.
A internet hipercapitalista é um processo irresistível. Como não comparar cada fragmento da sua vida às milhões de falsas realidades que a gente acessa nas redes sociais? Agora E vem quais são as a bomba. consequências do caminho oposto, quando o mundo digital transborda para dentro do mundo físico? Como a gente percebe a realidade física se a gente está o tempo inteiro com um telefone na mão, comparando essa realidade com as outras milhões de realidades falsas virtuais que a gente está consumindo na internet o tempo inteiro? Qual o nível de dissociação que isso é capaz de produzir? O quanto isso infecta os nossos relacionamentos, o nosso senso de amizade e comunidade no mundo real? O quanto isso nos tira dos nossos próprios corpos e faz com que a gente deseje ser outras pessoas? E nem isso, na verdade, mas a ideia de uma outra pessoa que a gente consumiu em forma de conteúdo e que agora quer ser essa forma de conteúdo também, essa performance também. Então a gente compra os elementos necessários para performar e assim ser. Hoje, o ser se valida também a partir da nossa capacidade de performar e vitrinizar aquilo que desejamos afirmar que somos. Não é sobre ser, né? É sobre mostrar que é. É sobre mostrar a posse da própria identidade. É sobre mostrar que você é proprietário da sua própria identidade. Foda, né? Isso é uma tatuagem. Nesse processo de pulverização Eu e acho. venda de cada pedaço de nós, todas as nossas nuances de identidade são substituídas por performances de consumo pré-prontas. Skins que vestimos em nós mesmos pra dizer que agora a gente é alguma coisa. Sei lá, talvez a gente não devesse saber tanto assim de uma forma tão distorcida sobre a vida de tanta gente. Porque sobra muito pouco pra descobrir nós mesmos quem somos a partir das nossas experiências no mundo físico. Brabo. Que também se torna debilitado pelo mundo digital e pela sua presença dentro dele. A gente perde o nosso senso de dia a dia. E a gente perde o nosso senso de identidade a partir dos erros, acertos, autoavaliações, mudanças, pensamentos que a gente acaba emitindo nesse processo. E em um mundo de bilhões de pessoas ditadas por um algoritmo, existe uma customização infinita de performances de consumo, mas também uma crescente limitação das nossas subjetividades. Porque, afinal, pautamos toda a nossa percepção de real a partir das Nossa, nossas tá até com a mão experiências de suando, consumo. velho. Consumo Caralho. esse, como muito bem dito, que é o nosso último ato político. E, consequentemente, nossa única forma de expressar valores, vaidades, amores, até suado, frustrações, velho. vontades, desejos, ânsias, medos. Todo o nosso diálogo com nós mesmos se torna cada vez mais transacional e amparado por milhões de telas que dizem de onde viemos e para onde vamos. Que no final talvez apenas Até reflitam o apagou nosso a tela. amplo estado Ah, o monitor dele é igual ao meu. coletivo de imobilização e alienação diante de uma iminente catástrofe global. Será que esse é o novo mal do século? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Vou até me inscrever aqui. Soltar o like, porque, mano, esse vídeo, olha, parabéns pelo trabalho, viu? Bom demais, ó. Sigam aí o Matheus Sodré. Nossa, tem coisa boa, hein? Lá depois. Gostei desse canal. Parece bom, parece bom.